Sandra aí, sinta-se à vontade, né? Bem-vinda, né? Bem-vinda a todos também. Depois a gente faz a apresentação individual no ato da apresentação dos projetos. A gente vai ter 1 hora de fala de Sandra, 15 minutos para perguntas, né? Para um papo mais para atender as pessoas. A gente faz um intervalo de 10 e retornamos para as apresentações dos projetos. Aí, então, vocês se apresentam e falam sobre os projetos de vocês, ok? Pronto? Ok. Torquato, posso começar? Ed? Pode, Sandra, já está no seu comando. Sim. Tá bom. Gente, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer de maneira muito especial a Torquato e a equipe, Ed, que tem feito contato comigo esses dias todos, e dizer que é uma alegria muito grande, é também uma honra participar desse projeto que eu acompanho, talvez Torquato nem saiba, desde logo que ele surgiu, sempre de longe, mas tendo notícias, e é um projeto pelo qual tenho muita admiração. Então, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Vejam, eu nem quero que vocês criem expectativas com relação à minha fala, por vários motivos. Um deles é essa coisa estranha de dar aula ou de falar remotamente. Eu sou muito corpo, minhas aulas, eu sou muito performática, eu fico muito agoniada se não puder gesticular e, enfim, quase não me sento, às vezes, durante 4 horas de aula. Então, estar aqui à distância no mundo virtual, para mim, é muito estranho. Mas tem ainda um outro motivo, é que o tema que me coube, né, falar da lógica e estrutura das narrativas clássicas, é um desafio tremendo. Se eu fosse dar um curso sobre isso, eu certamente poderia dar em um semestre. E aqui eu vou ter mais ou menos 1 hora para minha exposição, de maneira que eu vou ter que fazer recortes muito específicos, generalizações, vou ter que dar saltos na história. Espero, enfim, pelo menos conseguir tratar algumas linhas de força que possam ser provocativas ou inspiradoras. É o máximo que eu posso pretender. Na minha fala, muito despretensiosa. Inclusive porque, para mim, é difícil pensar numa fala quando eu não conheço muito bem o público, eu não sei, imagino que vocês possam ter níveis diferentes, heterogêneos, em relação ao próprio conhecimento, inclusive das perspectivas que eu vou tentar tratar aqui. Mas, enfim, vamos lá. A primeira coisa, eu vou marcar aqui 1 hora, mais ou menos, porque se dissesse, Sandra, fala aí umas 4 horas seguidas, estava ok, mas falar em 1 hora significa que eu preciso organizar mais o pensamento. Vamos lá. A primeira coisa que talvez eu precise fazer é problematizar a própria noção de narrativas clássicas. Bom, na verdade, isso vocês sabem, uma abstração. É uma maneira generalizada, facilitadora, de falar de uma espécie de modelo estético, de modelo de construções narrativas, mas que não são somente do domínio do cinema, são do domínio da literatura e do teatro, sobretudo, e que, na verdade, significam a conjunção de um conjunto imenso de princípios, preceitos, estratégias e técnicas de composição artística, muitas delas milenares, e que convergem para o que na contemporaneidade a gente convenciona chamar de narrativas clássicas ou narrativas tradicionais, como se fosse um modelo, uma forma que já nasceu pronta e que a gente pode usar, sabe, tipo roupa prêt-à-porter. Na verdade, então, a primeira problematização é justamente esse conceito. Alguns dos preceitos, inclusive, milenares, ao longo da própria história da literatura, do teatro e do cinema, foram ganhando outros contornos. De maneira que a gente, sim, pode ter uma ideia do que seja narrativa clássica, mas é sempre uma aproximação e é sempre falar como abstração. Esse modelo, ele é muito inquietante, porque, por um lado, não há dúvidas de que se trata de uma forma de compor um universo ficcional de maneira muito sedutora, porque ele funciona muito bem.
ele é apelativo a um grande público, a um público heterogêneo, apelativo às massas, é muito bom para fazer sucesso, mas ele é um modelo por excelência utilizado, por exemplo, pelo cinema hollywoodiano. E o fato de que Hollywood seja uma indústria, produza filmes em escala industrial, visando lucro, bilheteria, isso faz com que a gente, muitas vezes, torça o nariz para esse modelo mais tradicional, que a gente aqui está chamando de narrativas clássicas. Ora, eu não vou entrar aqui na questão da valoração estética, porque isso seria um debate imenso, e sobretudo porque, a partir desse modelo convencional, é possível criar obras-primas no cinema e na literatura, mas também obras muito medíocres. E se a gente for debater isso aqui, é impossível. Há uma outra associação também que eu acho que precisa ser problematizada, é uma tentativa de ligação muito usual, eu vejo às vezes em estudos sobre cinema, entre esse modelo e o realismo. Na verdade, esse modelo ele não está preso ao realismo estético. Ele, inclusive, é extremamente usado em formas de arte absolutamente antirrealistas. Há uns 2 anos, eu fiz a minha pesquisa para professora titular da UFPB, e eu trabalhei com dramaturgia contemporânea, norte-americana, inglesa e irlandesa. Vocês ficariam impactados se vocês vissem essas peças de teatro contemporâneas, que, enfim, muitas delas premiadíssimas, recentes, elas aparentemente são transgressoras, mas elas transgridem temática, formas de expressão linguística, por exemplo, usam diálogos agressivos, palavrões, e elas reinventam questões cenográficas, mas em termos de estrutura dramatúrgica, essas coisas são aristotélicas, antiquíssimas, são estruturas muito convencionais. Então, nem sempre se deixem iludir com formas aparentemente antirrealistas ou transgressoras. Às vezes, esses alicerces são profundos e são os mesmos, sabe? Muito antigo, tipo nada de novo sob o sol, ou pelo menos em termos de dramaturgia ou dramaturgismo. Bom, talvez então melhor, ou o que talvez provoque essa relação entre as formas tradicionais e o realismo, seja um forte apelo de sentido de realidade que existe na narrativa clássica. Aí sim, ela pode ser extremamente, pode ser inclusive antirrealista, como eu disse, não compactuar com modelos de realidade objetiva, mas ela é profundamente ilusionista. Ela quer captar o público, ela quer prender a atenção, ela quer comover, seduzir, e, nesse sentido, ela tem um sentido forte de realidade, um senso de realidade, mas isso não é realismo estético. Inclusive porque, como eu disse, esses preceitos são muito antigos e a própria arte não nasce realista. Talvez seja uma coisa sempre muito boa de se ter em mente. Do ponto de vista das artes, as artes só se tornam realistas no século XIX. Então, são 25 séculos de história da arte até que elas se tornem realistas. O realismo é uma, digamos, é uma estética altamente convencional e produto de um longo processo de experimentação, transformação. Na literatura, inclusive, você vai tendo uma espécie de trajetória em direção ao realismo, mas ele só se consolida no século XIX. Então, não se pode confundir. Ora, agora, um sentido de realidade, aí sim sempre houve, mesmo nas formas milenares dos mitos, com as criaturas maravilhosas e tudo mais. Bom, isso tem a ver com o próprio universo ficcional. E quando a gente fala de universo ficcional, 2 conceitos me vêm à mente que são muito importantes e a gente não pode perder de vista, sobretudo quando a gente está falando dessas narrativas clássicas ou tradicionais ou convencionais. Uma delas é o como se. Não importa a história que você conte, ela tem que gerar o efeito de estar sendo percebida pelo receptor como se fosse realidade. Não importa que a criatura tenha um olho só no meio da testa, como os ciclopes de Homero. Você tem que ter discernimento daquilo e ser capaz de compreender, aceitar
como se fosse realidade, ou seja, entra-se no mundo da ficção. E aí, para isso, existe um outro conceito, foi formulado por um escritor inglês, Samuel Taylor Coleridge, que é o conceito de suspensão da descrença, também fundamental para a ficção, porque quando você adentra esse mundo ficcional, você precisa suspender suas descrenças, ou seja, você dá um voto de confiança ao autor, ao escritor, ao cineasta, o que seja, de que você vai acreditar naquilo. Estou falando desse cinema convencional, que quer iludir, da narrativa convencional do drama, dessa tradição, que quer lhe convencer. Você coopera, você suspende a descrença e aceita. Ora, mas para que você aceite, é preciso que essa própria obra utilize algumas estratégias, e é delas que eu vou tratar daqui a pouco. Antes disso, talvez eu deva fazer uma ressalva aqui, porque como vocês estão sempre preocupados com a questão do cinema, eu queria dizer também que nós estamos tratando de narrativas clássicas, mas que a base dessas narrativas clássicas é a dramaturgia ou o dramaturgismo. E aí você diz, mas e a dimensão narrativa? É óbvio que o cinema é uma arte narrativa, mas justamente nesse modelo de composição narrativa, o narrador tende a se esconder. Quer dizer, ele minimiza os efeitos da instância narrativa, ele minimiza a evidência da instância narrativa para fazer justamente com que você mergulhe como espectador com mais profundidade, de maneira mais livre e solta naquele universo ficcional. Vocês sabem que todo mundo que estudou esse tipo de cinema, sei lá, André Bazin, ele fala de a metáfora que ele usa, e que é muito boa, é como se fosse uma janela para o mundo. Uma vez que o filme começa, abriu a janela, você entrou naquele mundo, é como se a instância narrativa, por exemplo, a câmera, é óbvio que ela narra e é óbvio que ela guia, é ela que conta a história. Mas a tendência é que se apague, que se anule o máximo possível. A gente sabe que isso também é estratégia, porque às vezes, por exemplo, um close é uma intervenção fantástica da câmera, mas você sequer nota se você for um leigo, a não ser que você seja um estudioso, né? E aí, quando a gente é estudioso, às vezes a gente até estraga o filme, porque a gente fica vendo o que não era para ser visto. Mas, de qualquer maneira, então, nesse sentido, o filme compartilha muita coisa com a dramaturgia, porque a narração, ela se anula, e o que você tem é um filme no qual os eventos se contam, não por uma instância evidente narrativa, mas se contam por ostentação, é como no teatro, é como se a ação fosse presentificada aos olhos do espectador. E é muito diferente contar de mostrar. Então, esse cinema convencional, a primeira coisa, talvez, que o caracterize seja isso, a vontade de ostentar a ação, minimizando a narração e evidenciando a dimensão dramática. Eu diria quase que teatral, né? A história se contando por si mesma, com os personagens agindo diante dos nossos olhos. Inclusive, desculpem, presentificando tudo, porque essa também é uma característica do teatro. O teatro é a arte do eterno presente. Tudo acontece diante dos seus olhos, tudo é presentificado. Esse cinema clássico, do qual a gente está tratando, também. Você tem no cinema recursos extraordinários para voltar ao passado, sei lá, faz um flashback. Mas assim que volta ao passado, o passado se torna presente diante dos olhos do espectador. Então, essa presentificação, isso causa uma vivacidade, uma dramaticidade que é fundamental nesse tipo de narrativa que a gente hoje está estudando aqui. Além dessas afinidades que eu estou tentando estabelecer entre o cinema clássico convencional e a dramaturgia, o teatro, tem também uma coisa muito importante que as pessoas às vezes esquecem. Nenhum gênero literário é puro, nunca foi. E a parte significativa da capacidade de um determinado gênero literário de comover e convencer é justamente a sua dramaticidade. Então, ninguém se engane. A epopeia, por exemplo, as epopeias de Homero, são um gênero narrativo, não é? Poesia narrativa, não tenha dúvidas. Mas Homero, que não era besta nem nada, 2/3 da epopeia, mais ou menos, é em diálogo dramático.
Ou seja, ele narra o mínimo possível, ele introduz a cena e ele sai de cena e deixa que os personagens construam os conflitos de viva voz, através de diálogos profundamente dramáticos. Então, isso desde as epopeias, os romances, talvez os mais extraordinários, têm uma carga dramática imensa, de maneira que você tem a dramaticidade no próprio gênero dramático, tragédia, comédia ou drama social, que é um gênero mais moderno, mas também os gêneros narrativos, justamente os que são mais comoventes, sedutores e etc., eles têm uma profunda dimensão dramática. Tudo isso nos convida a refletir sobre dramaturgia. E, sendo essa a minha praia, eu vou fazer um pouco isso nessa nossa conversa. Bom, a primeira coisa que eu iria dizer é, ou perguntar a vocês, de onde procedem esses fundamentos que estruturam essa forma narrativa tradicional, chamada de clássica convencional, né? Olha, a gente poderia, se quiser ter um começo arbitrário, dizer que elas procedem daquilo que se considera as origens das artes no Ocidente, que é a Grécia Antiga, dos séculos VI e V antes de Cristo. Mas vejam bem, essa literatura produzida pelos gregos nos séculos VI e V antes de Cristo, elas não nasceram do nada. Elas já são, em si mesmas, essas obras, reutilização estética de um legado antiquíssimo de mitos e ritos, que procedem, enfim, são histórias narrativas cujas raízes se perdem na memória da nossa civilização. Ou seja, de onde vêm esses fundamentos? A gente sequer saberia, definir com acuidade temporal. São preceitos antiquíssimos, arcaicos. E aí, para falar disso, eu vou provocar vocês de novo e vou trazer um conceito que talvez seja muito especial para todo mundo. Eu fiz um roteirinho aqui, só para eu não me perder na minha 1 hora de fala, tá certo? Aí eu vou trazer um conceito que eu acho provocativo, mas eu acho também extraordinário. Ele foi formulado por uma pesquisadora da Unicamp, professora Suzy Franco-Sperber. Ela é muito atuante, ainda está atuando, apesar de aposentada, e que é um conceito que dá o que pensar. É o conceito de pulsão de ficção. Que diabo é isso? Vejam, embora nem todos nós sejamos artistas, né? Todos nós, seres humanos, somos aparelhados para a ficção. Ou seja, nós dispomos de capacidades intelectivas, nós temos dispositivos que nos predispõem para a narração. A primeira coisa é que essa predisposição para narrar e para ficcionalizar, para simbolizar, ela não é somente oral. A gente não só narra e ficcionaliza e simboliza com palavras, mas também com discursos, mas também com o corpo inteiro, né? Mas o que é mais interessante nesse sentido é pensar que há um motivo para isso, e esse motivo é demasiado humano. Por que é que nós narramos? Por que é que nós criamos ficções e simbolizações? Para atribuir sentido à experiência. Então, temos uma necessidade imperiosa de atribuir sentido à existência e, por isso, precisamos narrar para compreender. Não importa que a gente esteja hoje no século XXI, com um arsenal cognitivo imenso à nossa disposição, com tecnologia, ou que seja, a vida sempre nos desafia a narrar para compreender. Não é isso? Ai, estava indo tudo tão bem, como é que aquela criatura foi me abandonar? Pronto, lá vai você ter que criar uma ficção, ordenar fatos do mundo, criar relações de causa e efeito para tentar entender isso. É possível que você conte essa história para alguém, é possível que você transforme isso em arte, mas essa pulsão para a ficção é inata e ela explica por que o surgimento dos mitos ou das chamadas formas simples da literatura e das artes são um dado universal. Surgiram por toda parte, onde há civilização, as pessoas contam histórias. Ora, daí eu vou fazer uma outra provocação. Se todos nós temos essa predisposição para narrar e contamos e inventamos histórias
e fabulamos, né, a efabulação das coisas do mundo, dos fatos do mundo, Northrop Frye diz que somos todos forjadores de mitos. A minha pergunta por que é que de tanta história que se cria desde sempre, por que é que só algumas vingam? Alguém já pensou nisso? Não é tudo que se perpetua. Existem algumas características, alguns princípios e fundamentos que nos explicam por que é que alguns mitos sobrevivem, atravessam gerações, perpassam séculos e continuam vivos. Ora, é óbvio que existem motivos externos à arte, e à própria construção ficcional, mas alguns desses princípios ficcionais, eles se repetem. Eu não teria tempo aqui de fazer uma exposição detalhada sobre isso, mas eu tenho estudado também nos últimos tempos, justamente porque me chama muita atenção. Por que diabos, se de tantos mitos criados na ancestralidade, por que é que somente um punhado deles sobrevive? E a gente continua recontando esses mitos. Ora, existem preceitos, e a gente estuda, por exemplo, que nos ensina muito, o estudo comparado das religiões antigas. Eles são muito bacanas, de você perceber como certos padrões míticos são recorrentes, como o herói de uma determinada mitologia tem traços característicos de heróis de outras. E numa espécie de gramática profunda, ou de uma filosofia profunda das formas simbólicas. De maneira que são certos traços de composição que fazem com que essas coisas se perpetuem. Então, é interessante porque no senso comum existe um pouco a ideia de que, por exemplo, surge um mito e aquele mito se multiplica, dando origem a uma religião. Hoje a gente sabe que o processo é inverso. Não é do uno para o múltiplo, é o contrário. É dos muitos mitos para o muito menos, ou seja, vai havendo uma espécie de filtragem, e os que vingam e fundamentam determinadas narrativas são os que eram melhores. Aqui, talvez, a noção de meme, que é bem contemporânea para a gente, todo mundo conhece, possa ajudar. Ou seja, pode-se formular meme à torta e à direita, mas alguns vão vingar mais, justamente aqueles que se mostrem mais efetivos, mais propícios à propagação, porque atendem a certos dispositivos intelectuais, cognitivos. Na verdade, então, são os mitos ou as narrativas que são mais convincentes, comoventes, que causam interesse e que se estruturam, de alguma maneira, num lastro racionalista, que permite o entendimento. Então, veja, você pode criar a coisa mais extraordinária, mas aquilo precisa ser percebido de um ponto de vista lógico, causal. Essa questão tem a ver com um conceito básico no mundo da ficção e que vocês todos devem conhecer, que é a verossimilhança. O que é a verossimilhança? Eu acho que foi presente dos deuses a verossimilhança. É a sua possibilidade de criar ficções, criar universos fictícios, imaginários, utilizando seja lá o que for da sua imaginação, mas conferindo àquele universo uma espécie de aura de plausibilidade, uma coerência interna entre os acontecimentos, de maneira que eles pareçam críveis. Pode ser um monstro com 5 cabeças. Pode ser, como eu disse, um personagem de um olho só, de uma perna só, sei lá o quê. O que for. Mas você precisa ser capaz de convencer, na estrutura fictícia, estética que você está criando, que aquilo faz sentido. Então, tudo nesse universo ficcional, isso é a base dessas narrativas clássicas, tudo precisa ser explicado, fundamentado e amarrado a partir de uma lógica de causalidade. A lógica de causalidade é outra coisa extraordinária, porque às vezes as coisas não têm nada de causais, e você dá a ela uma espécie de impressão de causalidade. Sei lá, vou dar um exemplo aqui meio caricato. A criança joga bola no jardim e gosta muito disso. Só que tem uma vizinha muito chata. Quando a bola cai,
no jardim, a vizinha fica com raiva. Então, você diz, a vizinha ficou com raiva porque o menino jogou a bola no jardim dela. Então, digamos que o menino ficou doente porque pegou chuva. O menino tomou chuva, ficou resfriado, ficou triste porque não pode jogar bola. A vizinha ficou feliz porque não houve bola quebrando suas plantas. Mas com essa mesma lógica relacional, que parece lógico-causal, inclusive aí estão implicadas algumas inferências que a gente faz o tempo todo, isso é do humano. A vizinha pode estar feliz com outra coisa, não é porque não teve jogo de bola, ela pode até nem ter notado, mas se você associar as duas coisas, você obriga o receptor a achar que sim, que é isso mesmo. E às vezes você pode tentar estabelecer relações de causa e efeito entre coisas que talvez não sejam. Por exemplo, o menino ficou doente não porque tomou chuva, mas porque a vizinha é uma bruxa e lançou mal olhado sobre ele. E a relação de causalidade funciona do mesmo jeito, conferindo uma espécie de selo de veracidade. Na verdade, isso é verossimilhança. Um selo de pertinência lógica, uma amarração entre atos, entre fatos, entre acontecimentos, que às vezes não necessariamente são causais. E aí também, se tivesse tempo, poderíamos tratar de causalidade de um ponto de vista mais filosófico, mas não é o caso. Acho que com um exemplo meio caricato vocês entenderam, né? Uma coisa é, fiquei doente porque tomei chuva, outra coisa, fiquei doente porque a minha vizinha me lançou mal olhado. De qualquer maneira, você amarra a partir de uma mesma lógica racionalista, causal. Às vezes ela é só pretensamente causal, mas na ficção funciona, que é uma beleza. Vocês não têm ideia do quanto a gente usa isso para atribuir sentido à vida. A gente associa e linka fatos, às vezes, nada a ver. Mas ela é fundamental nesse tipo de narrativa. Encontre um motivo, amarre esse motivo, estabeleça relações causais que você vai dando consistência, coerência e verossimilhança a esse universo ficcional. Ora, depois houve alguma coisa extraordinária na história da arte, que foi no século IV a.C., a criatura chamada Aristóteles, né, que parece que não perdia tempo, estudava o tempo todo, Dade escreveu uma obra que ele não escreve para dar ao público, ele é uma espécie de anotações para serem usadas em sala de aula, a partir de observações de todo esse legado que existia no mundo grego. E, com certeza, Aristóteles conhecia muito mais do que a gente conhece hoje, porque perdeu-se muita coisa da literatura grega. Mas Aristóteles fazendo estudos, o que hoje a gente chamaria de estudos comparados, entre essas obras remanescentes, sobretudo as mais premiadas, porque, por exemplo, as tragédias gregas eram premiadas em concursos. Justamente as que a gente conhece hoje foram as que ganharam os primeiros lugares, né? Então, fazendo uma espécie de observação comparada sobre isso, e sem perder de vista os efeitos da arte em relação à vida, às necessidades humanas e etc., Aristóteles formula os conceitos que estão na poética. Gente, a poética até hoje é a base, ela contém os fundamentos do que a gente hoje chama de arte dramática, os fundamentos de toda essa narrativa que a gente está chamando aqui de clássica, claro, num sentido arejado. E, obviamente, a arte é uma manifestação histórica. Cada tempo vai atualizar os fundamentos da arte a partir de novos temas, de novos olhares, de novas perspectivas, de novas formas de expressão. Os teatros mudaram de forma ao longo dos séculos, a própria maneira de escrita, né? Se escrevia em pergaminho, depois, enfim, depois surge a imprensa, depois tudo isso vai causando modificações. Mas esses alicerces que Aristóteles notou e anotou na poética, eles continuam a ser uma espécie de pedra no nosso sapato, porque eles estão por toda parte, como uma espécie de gramática profunda. Não porque Aristóteles os tenha inventado, mas porque Aristóteles deduziu, aprendeu esses fundamentos a partir do estudo de todo esse legado que veio antes dele. Ora, então eu vou tratar aqui rapidamente de algumas dessas categorias que Aristóteles aborda na poética, mas eu não vou dar uma aula sobre a poética, também não é isso. Eu vou tratar de algumas dessas categorias para fazer a partir delas provocações e mostrar também como é que elas repercutem nos séculos seguintes. Então, por exemplo, uma categoria básica para entender
essa composição desse universo ficcional é entender o que seja mimesis para Aristóteles. Mimesis é um conceito grego que dá a ideia de imitação. Então, todo mundo já ouviu. A arte imita a vida. A arte é mimesis da praxis, né? Aristóteles está preocupado com a arte ficcional, que ele chama de poesia, nos vários gêneros de sua época. Mas, de qualquer maneira, ele percebe a arte como mimesis, imitação da vida. Ora, esse sentido de imitação, muitas vezes as pessoas querem estreitar o horizonte de Aristóteles. Não é imitação da vida tal qual ela é. Considerem de cara que os gregos, por exemplo, botam deuses nas peças de teatro. Pelo que me consta, nenhum grego jamais viu um deus pelo meio da rua, mas eles participam das peças de teatro, ou seja, os padrões do que se considera vida a ser imitada pela arte são muito afrouxados, muito arejados. Dá para botar o mundo metafísico, inclusive, dá para botar criaturas, enfim. Nesse sentido, vale a pena pensar que os próprios gêneros literários e os gêneros artísticos, porque aí eu já vou enquadrar o cinema, têm algumas limitações. O teatro é muito mais limitado. Tanto que no teatro você não pode fazer qualquer extravagância. Você botar um monstro no teatro, numa peça séria, você vai fazer o povo descambar para a risada. Mas a literatura pode fazer isso. O romance, por exemplo, a epopeia. E o cinema também pode, tanto que faz, por exemplo, a ficção científica, com os efeitos especiais e tudo isso. Então, às vezes, as limitações de um determinado gênero têm a ver com as suas próprias limitações enquanto convenções. O teatro, nesse sentido, é mais limitado para o maravilhoso. O próprio Aristóteles diz, vamos evitar o maravilhoso na tragédia, porque corre o risco de você fazer a pessoa dar uma gargalhada. Não é um fantasma, por exemplo, é um desafio para o teatro. Só Shakespeare que conseguia, porque também não era besta nem nada, não bota um fantasma vestido num lençol branco. Bota um fantasma como a pessoa tal qual ela era quando viva. Só que lança no palco uns efeitos especiais, tipo, botava gelo seco. Shakespeare fazia isso. E aí fica com cara de sobrenatural, mas é verossímil, é crível. Bom, mas eu estava dizendo que para Aristóteles a arte imita a vida, é mimesis. Mas o que é exatamente que a arte imita da vida? Imita tudo da vida? Olha, não essa forma de arte à qual a gente está se referindo. Essa arte tradicional, convencional, que comove, que convence, que nos ilude, sabe o que é que ela imita? Ações humanas. Ações humanas. Então, a base dessa arte é a ação. Aí também merece outra ressalva, porque no cinema o conceito de ação tem outra conotação, né? No cinema, filme de ação é agitação, pancadaria, correria, perseguição policial, sei lá, tiro, porrada e bomba. Não é isso. A ação é a base desse modelo estético do qual a gente está falando. Mas essa ação, você poderia se perguntar, por que é tão importante? E eu diria a vocês, se você pegar a câmera e decidir, por exemplo, mostrar uma belíssima paisagem, tudo bem, a paisagem é bacana, maravilhosa, mas ela não vinga nesse tipo de arte que a gente está tratando aqui, porque ele precisa de trama, de ação humana. Ou, se você estiver fazendo com animais, vocês já viram Animal Planet ou National Geographic? Mostra os bichinhos lindos e maravilhosos, mas dá um jeito de criar ação. Você vai acabar vendo o bichinho devorando o outro, que é para a coisa ter graça. Porque você não iria ficar ali horas somente olhando a paisagem e o animal. Vejam que isso é tudo fundamental e muito arcaico. É a ideia de ação. Se vocês quiserem ter uma ideia do quanto a ação é fundamental e importante, a gente poderia dizer que a ação é a própria vida. Tem um cara que se chama Ortega y Gasset, também muito famoso na literatura. Ortega y Gasset um dia foi convidado a fazer um discurso sobre a ideia de teatro. E ele vai querer definir o que é ação. E ele diz o seguinte, vocês sabem o que é a vida? Eu vou dizer, nós somos lançados na vida, primeiro que a gente nem pediu, é lançado na vida, a gente sequer sabe como nasce, alguém um dia vai nos contar o nosso nascimento. Mas essa vida que a gente ganhou de presente, ela não nos foi dada feita, senão que ela nos foi dada
totalmente por fazer. Então, viver é ter que se virar para fazer coisas o tempo todo aqui e agora, senão sequer a vida. É por isso que a gente faz comida, limpa a casa, dá aula, estamos aqui conversando, você tem que sempre estar fazendo alguma coisa, portanto, a ação é a própria vida. Até quando a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo o tempo. Ora, então, a ação é a base desse cinema narrativo. Você tem que representar ali ações humanas. Vejam como isso é apelativo. Vamos ver no filme, ou no cinema, ou no teatro, ou no romance, o que seja, homens em ação, seres humanos, desculpem, em ação. Ora, mas eu perguntaria, nesse modelo narrativo, qualquer ação importa? Não. Ação dramática. Veja, e aí de novo a gente entra na questão dos gêneros. Porque tem alguns gêneros que podem se dar ao luxo de mostrar qualquer tipo de ação e perder tempo, digamos assim, porque eles não têm limite temporal para ser apreendido. Por exemplo, você pode, como Homero, escrever uma epopeia que tem 15 mil versos. O leitor se vira e vai passar a vida lendo. Ou Joyce, que escreve Ulisses, tem 900 páginas. Tem gente que passa a vida para conseguir ler o Ulisses de Joyce. Agora, o teatro não, você tem que contar uma história em 2 horas. Assim como também o cinema, você precisa narrar aquela história, não é? Por ostentação, esse cinema convencional, clássico de novo, estou falando, em mais ou menos 2 horas. Mais do que isso, a pessoa vai pedir para sair no banheiro, não dá conta. Então, essa ação será tão mais dramática, quanto mais você tenha essa imposição limitada, porque não dá para perder tempo com tudo. Você precisa selecionar, recortar e narrar, ou dramatizar, melhor dizendo, somente ações que tenham carga dramática, portanto, carga de interesse, carga de comoção. Ora, entra aí, obviamente, um conceito que eu acho que é fundamental e que não foi Aristóteles que formulou, mas Aristóteles deu a dica. Esse conceito é o conceito de conflito. Foi formulado por Hegel, séculos depois, mas eu já vou trazer para aqui, porque meu compromisso não é com Aristóteles, é com o conceito de ação. Então, a ideia de que toda ação dramática é conflituosa. Toda ação dramática é conflituosa. Isso não significa que todo conflito seja dramático. E aí também você tem que entrar para testar o que exatamente confere a uma ação ou a um conflito carga dramática. Esse conflito precisa atingir um ponto de crise. Todo mundo no dia a dia sabe quantos conflitos a gente vivencia que não tem carga dramática. Sei lá, você começa a discutir com sua mãe ou com seu marido. E não confessa, resulta dramaticidade. Mas se você carregar na tensão e levar a um ponto de crise, você dali pode derivar uma tragédia. Vai lá na cozinha, pega a faca e mata o outro. Então, é levar um conflito às últimas consequências. Ora, é óbvio que nessas formas narrativas ditas convencionais clássicas, é preciso saber dosar, em que momentos carregar na atenção e etc. Mas essa é uma lei fundamental da ação dramática como sendo conflito. Não confundam conflito com luta, briga, movimento. Esse conflito é dado, e aqui eu acho que entro numa outra dimensão do próprio conceito de ação, que foi formulado por Aristóteles e ainda hoje é válida. A ideia de unidade de ação. O que seria a unidade de ação? Bom, e veja, Aristóteles está falando de uma categoria dramática, mas ele inclusive vai dar o exemplo da epopeia, que não é drama, é narrativa, mas tem a unidade de ação. Segundo Aristóteles, a unidade de ação é aquela trajetória feita pelo herói em direção a um fim, a uma finalidade. Se você pegar nessas formas de composição, né, das quais a gente está tratando, vocês vão ver que você tem um eixo heróico, o eixo do protagonista, em direção a algum objetivo que ele quer alcançar. A questão é que, sendo esse universo dramático, conflituoso, o próprio desenvolvimento da ação vai ser o retardamento do encontro com esse objetivo.
que às vezes é inalcançável, às vezes ele se confronta com a tragédia e não com a consecução do objetivo. Mas o que acontece, então, é que esse eixo, a trajetória do herói, às vezes você tem o objetivo estabelecido já de início. Por exemplo, sei lá, Édipo quer encontrar o assassino de Laio. Logo na primeira cena você já sabe que é isso, ele vai passar a peça toda atrás disso. Às vezes, esse objetivo do protagonista, do herói, ele só se constrói aos poucos. Por exemplo, eu estou voltando ao teatro grego para vocês verem como isso é velho e caduco. Medeia começa a peça abandonada por Jasão, mas ela não sabe ainda o que é que ela vai fazer. Ao longo da trama, ela decide, vou me vingar do danado. Aí ela formula o plano de vingança, que vai ser matar os filhos. Esse eixo central, dado pela projeção do desejo do protagonista, é que vai ser o estruturante, digamos assim, o lastro, o alicerce desse universo composicional. Às vezes, como eu disse, desde o começo você já sabe o que é que o herói quer. Casar com aquela moça, ou ficar rico, ou sei lá o quê. Às vezes, esses objetivos vão sendo forjados na própria trama, porque ao longo dos séculos foram desenvolvidos muitos modelos narrativos e as formas foram ficando mais complexas. Mas, geralmente, você tem como discernir qual é o eixo central dado pelo protagonista. Outra coisa, também para problematizar, para vocês verem como a arte se tornou complexa ao longo dos séculos e foi criando variações, mas é uma espécie de variação sobre o mesmo tema. Por exemplo, Shakespeare adorava, em vez de botar um protagonista só, duplicar o protagonista. Então, por exemplo, Romeu e Julieta, Macbeth e Lady Macbeth, Otelo e Iago. Então, em vez de ter um único protagonista, você tem uma espécie de dupla. Muitas vezes, um complementa o caráter do outro. Né? Às vezes, eles são antagonistas, inclusive, como Otelo e Iago. Então, pode haver contrapartida, pode ser complementação, pode ser antagonismo, mas são formas criativas de lidar com esse eixo heróico. Mas o que se nota é que esse eixo é o que dá sustentação à própria ação. O que significa isso? Que tudo o que acontecer naquele universo vai ter que dizer respeito, direto ou indiretamente, com esse eixo central da ação, que é dado pela trajetória do protagonista em direção ao seu final. O final também vai depender dos gêneros narrativos. Se for uma tragédia, no final, ou em algum momento, talvez esse protagonista vai se lascar. Se for uma comédia romântica, vai dar tudo certo, ele vai casar. Enfim, né? Os gêneros são fundamentais, mas, de qualquer maneira, em termos de estrutura, esse eixo heróico é muito importante. Tudo isso vai nos mostrando como esse universo ficcional ele é cheio de, digamos, fundamentos que vai emprestando coerência, consistência, ou seja, você não... Bom, outra coisa, Shakespeare também, para dar um exemplo, ele não criava um único eixo narrativo, ele criava o que a gente chama de subenredos. Então, você tem a história do protagonista, mas você tem tramas paralelas, gravitando em torno desse eixo. Mas essas tramas não estão soltas. De alguma maneira, elas acabam tendo implicações na própria trama central. Então, o conceito de unidade de ação, nesse sentido, continua válido. A pergunta é, tudo bem, esse tipo de arte vai imitar a vida, vai imitar ações humanas, mas vai começar por onde? Vai começar por onde a imitação da ação? Né? Qual é a escolha? Qual o ponto bacana para começar? Novamente, uma questão de gênero literário. Se você tiver, por exemplo, no romance, você pode, e também o cinema faz isso, pode começar a narrar de quando a pessoa era criança e fazer uma representação cronológica da vida, criança, vida adulta e etc., até morrer. Pode fazer isso. Obviamente, no caso do cinema, vai ter que ser muito seletivo e fazer recortes, porque precisa contar essa história em 2 horas. Mas existe nessa forma, nesse modelo de composição ao qual eu estou me referindo, das narrativas clássicas, uma estratégia também testada e aprovada ao longo dos séculos, desde os gregos, antes disso, que é começar in medias res, que é um conceito latino,
que diz que você deve começar no meio das coisas. Ora, se a ação é conflituosa, comece num momento em que os conflitos estão começando prestes a acontecer. Isso lhe dá uma economia temporal tremenda. Vou dar um exemplo também, meus exemplos são caricatos, mas é para serem efetivos. Vamos dizer que você vai fazer um filme sobre o divórcio. Não precisa contar a história desde que as pessoas se conheceram, namoraram, casaram, não vai dar tempo. Então, você começa, a forma convencional nessa narrativa clássica é in medias res, no meio das coisas, ou seja, começa a narrar quando o conflito já está estabelecido entre o casal. Por exemplo, se depois você precisar voltar ao passado para recuperar fatos do passado que expliquem esse presente conflituoso, você faz isso, não é um problema. Mas o início em medias res é uma convenção da dramaturgia e que é muito eficaz. Começa a narrativa, ou o drama, ou a representação, num ponto já muito próximo a uma crise dramática. No cinema, né, nos vídeos, nas séries, vocês veem que isso pega, é muito legal, eu pelo menos acho. Começar a assistir um negócio em que, primeira cena, você já tem uma tensão dramática. Bom, eu vou agora falar um pouquinho de personagens, porque é outra coisa que, nesse modelo de narrativa clássica, a gente conhece desde os gregos. Aristóteles diz primeiro que o personagem deve ser coerente. E aí você diz, mas peraí, não existem personagens incoerentes? Existem. Mas se ele for incoerente, diz Aristóteles, ele precisa ser coerentemente incoerente, ou seja, a incoerência tem que ser um traço de caráter, ele tem que ser incoerente o tempo todo. Aí você pergunta também, isso significa que o personagem não pode mudar de comportamento? Pode, totalmente, mas você vai ter que encontrar uma motivação para botar no drama, para explicar por que é que ele mudou. Então, a pessoa era bem boazinha, de repente vira uma personagem maléfica. Se você for fazer isso, tem que explicar por quê, tem que dar um jeito de botar ali por que é que ela mudou, porque é que houve uma modificação tão profunda no ethos. Sei lá, perdeu o namorado, foi abandonada, alguma coisa você inventa para mostrar a mudança de comportamento, porque nesse modelo de narrativa, a coerência do ethos é um dado fundamental. Porque esses personagens precisam ser convincentes, né? Não importa, inclusive, se você está criando uma narrativa, por exemplo, que seja uma fábula, com animais em vez de gente. Não precisam ser personagens humanos, mas eles têm que ser humanamente compreensíveis. O mundo real está o tempo todo fornecendo parâmetros de comparação. Inclusive, quando você foge dos parâmetros do mundo real, você tem que indicar que está fugindo. Sei lá, às vezes a pessoa esquece e pensa que o universo ficcional não tem um pé constante com a realidade, mas tem. Porque o mundo ficcional não tem existência ontológica, ele só tem existência lógica, ele é um construto. Só existe aquele arcabouço ali que você cria como ficção. Todo o resto, a gente importa do mundo real. Por exemplo, se você criar um filme e alguém no filme jogar uma maçã para cima e a maçã cair no chão, você não precisa dar um jeito ali de explicar que naquele universo ficcional que você criou existe lei da gravidade. Não. A pessoa importa imediatamente, deduz da vida real e entende que jogou a maçã para cima e ela caiu no chão. Ou seja, esse trânsito entre a realidade também é uma constante, para que as coisas façam sentido. Agora, se você quiser criar um universo ficcional no qual você joga as coisas para cima e elas não caem no chão, também pode, mas você vai ter aí que explicar, justamente porque isso contraria a lógica do mundo real. Vocês estão entendendo, então, como é que funciona a construção desse universo ficcional? Ele é cheio de cuidados, existe todo um aparato lógico causal que busca a verossimilhança, a coerência e tudo mais. Inclusive, esse universo é fechadinho. Ele precisa ter começo, meio e fim. Que essa é a própria função da arte, pelo menos uma das funções da arte, no sentido mais tradicional, de mito, que é justamente ordenar o caos. Gente, porque vida é caos. As coisas vão acontecendo sem pé nem cabeça.
E a gente narra justamente para estabelecer ordem. Então, essa arte convencional, essa narrativa clássica, ela é fundamentalmente ordenadora. Então, ela tem começo, meio e fim. Não é como a vida, que o fim é a morte. Esse final é arbitrário. A sua história acaba quando você der um fim àquilo que você decidiu narrar. Foram felizes para sempre, casaram, morreram, um foi para o inferno, sei lá o quê, mas é um final arbitrário, mas ele precisa fechar a história que foi iniciada. Isso é outro preceito fundamental na narrativa clássica. Isso se chama uma forma orgânica. É uma forma que tem completude, organicidade, ela é um todo artístico, é um universo fechadinho. E, usualmente, essa forma não deixa pontas. Qualquer personagem que entre nessa trama dê um jeito de dar a ele uma função na ação, e um sentido para a ação, e dar uma resolução para quando ele desaparecer de cena. Claro que aqui eu estou sendo radical, né? Mais aristotélica do que talvez Aristóteles, mas é isso. Vocês já viram como a gente está treinado nessa forma convencional? Incomoda quando um personagem entra e sai de cena e fica a ponta e você diz, gente, o que aconteceu com aquela criatura? Veio fazer o que nessa trama? Não recebeu um final. Então, é preciso haver conclusão o tempo todo. Bom, mas eu estava falando do personagem, ele precisa ser coerente e convincente. Um outro dado é que ele precisa ser adequado ao tipo que representa. Então, por exemplo, se é um idoso, que ele se comporte como idoso, que fale como um idoso, que se vista como um idoso. Ai, Sandra, mas não pode fazer diferente? Pode, mas vai fazer rir. Né? Um idoso querendo se passar por jovem, por exemplo. Vai para a comédia, na obra. Ou você vai ter que dar um tratamento dramático, você vai ter que investir no patos, vai ter que mostrar aquilo como sendo resultado, por exemplo, de algum desequilíbrio mental, de algum distúrbio, etc. No geral, a regra é que esses personagens sejam adequados ao tipo que representam. E nisso também entra a questão do decoro, que tem a ver com a dimensão mais social, né? Ou do papel que as pessoas representam. Então, deixa eu dar uma checada aqui no meu tempo. Eu estou já acabando. Ainda tem um pouquinho, acho que vai dar certo. Adequados ao tipo que representam. E vocês aqui vão me permitir, me desculpem se eu ofender alguém, mas aquela reunião ministerial do Bolsonaro não é verossímil, não se concebe ministros de Estado com aquele tipo de comportamento. Não botem uma cena daquela numa arte que sequer é séria, porque das duas, uma. Ou todo mundo vai cair na risada, porque é absolutamente inverossímil, ou transfiram a cena para uma cena de boteco, sei lá o quê, mas como reunião ministerial não tem decoro, não é verossímil, não venderia. É ruptura absurda. Vamos lá. Há algo aqui, vocês estão rindo, mas tem algo também extraordinário que o próprio Aristóteles notou e que ganhou outras conotações ao longo dos séculos, mas que permanece importante, que é a questão da dignificação do herói. No tempo de Aristóteles, essa dignidade heróica tinha a ver com um certo traço moral, com o ethos. Então, você não tem, por exemplo, no teatro grego, nenhum herói que seja canalha e cafajeste, exatamente. Eles são elevados, dignificados moralmente. Claro, eles até podem praticar ações terríveis, mas são premidos pelas circunstâncias. Não é uma maldade gratuita e tem a ver com determinados códigos de ética. Ora, com o passar dos séculos, essa exigência por dignidade moral foi mudando. O próprio Shakespeare, aliás, muito inspirado em Maquiavel, criou personagens vilões. E esses vilões shakespearianos são muito sedutores. E eu diria que aí está um perigo da arte, que é criar empatia mesmo em relação a personagens viciosos, imorais, maléficos. A arte faz isso muito bem. Basta você aderir ao personagem, está tudo feito. Mas, de qualquer maneira, é preciso pensar que há uma diferença entre dignidade moral e dignidade estética. Mesmo os vilões, por exemplo, shakespearianos, eles não podem ser, com licença da palavra, fuleiras, eles não são. Eles têm um estatuto de dignidade, essa dignidade pode ser estética.
tem a ver com o apego a certos valores, um código de ética, ainda que distorcido, mas, sei lá, vou dar um exemplo contemporâneo. James Bond. Bond pratica toda a desgraceira que os inimigos dele praticam. Ele joga bomba, ele mata, ele assassina e tudo mais. Mas vocês veem o revestimento estético da criatura, né? Só mulher bonita, carrão, comportamento, gestos finos e tudo mais. Isso tem a ver com essa receita que é milenar de dignificar os personagens, e não no sentido moral aí, mas claramente no sentido estético. Bom, isso também daria outras reflexões. Claro que, desde o século XVIII, eu diria, quando a burguesia, os homens comuns, gente como a gente, começou a entrar na literatura, no teatro, e, obviamente, no cinema, né, o cinema contemporâneo, tudo, gente como a gente, pode prestar atenção que os personagens nos dramas sérios geralmente são dignificados. Eles têm um estatuto moral, pode ser pobre, pode estar premido pelas circunstâncias mais difíceis, mas é preciso dar um jeito de que ele tenha, por exemplo, um quadro de valores, um ethos respeitável, algum objetivo de vida que os dignifique. Isso permanece válido. Por quê? A resposta, nesse tipo de modelo de arte ao qual estou me referindo, é para gerar empatia, identificação, para cativar a gente. E, vejam, estou tentando dizer também que, desde as origens das artes, os modelos de heróis variam. Para os gregos, ele é herói, sei lá, Aquiles pela força, Odisseu pela sabedoria. Para os latinos, você tem outros parâmetros, sei lá, Enéas. Ele é justo e ele é piedoso com os deuses. Como eu disse, Shakespeare consegue fazer até vilões, colocar vilões nos papéis heróicos. Então, cada época tem os seus modelos de herói, mas a dignidade estética é um valor que permanece e a empatia é outro. Seja lá quem for esse personagem nessa dramaturgia clássica, convencional, ele precisa ser melhor que os outros. Essa é mais ou menos a ideia de Aristóteles. Superior ao comum dos homens, ainda que ele seja, por exemplo, mais pobre, ou mais feio, ou o que seja. Essa elevação estética é fundamental. Eu vou falar somente de duas outras categorias e eu encerro. Uma delas é o espaço, que sempre foi um problema, por exemplo, para o teatro. Por isso, desde muito cedo, o teatro trabalha muito com a ideia de unidade de lugar. Por quê? Se você for contar uma história que aconteça em muitos lugares diferentes, o teatro tem um problema imenso, você vai ter que ficar trocando cenário. E isso, em termos de produção, é uma dificuldade, é caríssimo. Então, como é que o teatro, desde sempre, resolveu muito bem? Confina todo mundo num único cenário, num único espaço, e deixa a coisa rolar ali. Isso é chamado de unidade de lugar. Então, as tragédias gregas, por exemplo, unidade de lugar. Na frente do palácio, Édipo Rei, totalmente. Ou dentro de uma caverna, Filoctetes. Ou na frente de um palácio, ou numa gruta, ou não sei o quê. Um único cenário. Os gêneros narrativos, como a epopeia e o cinema, não têm tanta dificuldade, muito pelo contrário. O romance não tem dificuldade, a ação pode acontecer em várias locações, porque você está só escrevendo e criando a ficção com a escrita. Então, não importa, é como a epopeia. Né? Odisseu vai viajar durante 10 anos, de lugar a lugar, até voltar para Penélope. Agora, o cinema tem suas facilidades. É muito frequente, mesmo dentro dessa forma convencional, você vê mudanças de locação. Então, às vezes, você tem cena externa, interna, uma estrada, uma montanha, uma paisagem e tudo mais. O que é fundamental é não perder de vista a relação de causalidade, a motivação e etc. Então, você não vai fazer a primeira cena em João Pessoa, a segunda em Marte, sem explicar por que danado aquela pessoa mudou-se de João Pessoa para Marte. Tudo vale desde que você justifique e mostre a motivação do ambiente. Outra coisa que é interessante é que, se a unidade de lugar no teatro é muito dramática, porque, gente, por exemplo, todo o teatro do século XIX se passa, e eu diria todo o teatro europeu do século XIX, e uma parte significativa do teatro norte-americano, inglês, irlandês, no século XX,
se passa numa sala de estar ou numa sala de jantar de uma família, um espaço burguês. Acreditem, isso dá drama. São 2 horas de briga e funciona. Um cômodo ou 2, esse é um cenário muito convencional para a dramaturgia. Né? Aliás, a gente aqui agora está vivendo isolamento social, tem visto o quanto o isolamento social se torna, né, a casa se torna um espaço dramático. Mas a arte, o que eu acho extraordinário também, é que ela permite muita recriação. Essas leis são profundas. Na superfície, você pode encontrar outras leis, outras soluções estéticas que garantam a dramaticidade. Então, não significa que para ser dramático tem que estar todo mundo confinado num lugar. Às vezes, o próprio deslocamento espacial é dramático. Vocês assistiram, por exemplo, Rebento, filme recente aqui de André Moraes, paraibano, né, com Ingrid Trigueiro no papel protagonista? A dramaticidade vem justamente daquela coisa que a personagem parte de casa, não vou dar spoiler, mas passa na casa da mãe, não é acolhida, vai ganhando o caminho, andando pelo mundo, e parando em vários lugares, e em nenhum deles a pessoa encontra, digamos, abrigo, acolhimento. Então, isso também é dramático. Queria só lembrar que a unidade de lugar é uma das categorias dramáticas e é preciso atentar para o tratamento do espaço na própria construção da ação dramática, ou confinar todo mundo, ou criar deslocamentos e prestar atenção a isso. E, por fim, eu vou falar de uma última categoria para fechar com isso, que é o tempo. Gente, o tempo mereceria um curso inteiro, vocês sabem, principalmente quem trabalha aí com a dimensão cinematográfica sabe. Mas a gente pode aqui simplificar, eu vou tentar dar 4 perspectivas conceituais de tempo. A primeira é o tempo do espetáculo, em relação ao cinema, por exemplo, que lhe impõe de fora, isso é um fator externo à arte, mas que faz com que, ou melhor, tem efeitos, impactos na própria maneira de composição da sua história, porque você só tem 2 horas para contar aquela história. Estou falando do filme convencional, mais uma vez. E nisso é como o teatro. Então, o tempo do espetáculo é um primeiro parâmetro temporal que influencia na construção do universo ficcional, só que de fora para dentro. Do ponto de vista da própria ação que você vai narrar, você pode distinguir, bom, eu também estou simplificando aqui, mas pelo menos entre 2 temporalidades. Porque a história que você quer narrar, toda ação humana, ela acontece no tempo. Então, essa história que você quer narrar, provavelmente ela tem uma temporalidade cronológica. Isso foi convencionado se chamar, por exemplo, o tempo do mito, né? É o tempo cronológico da ação. Então, por exemplo, você conta a vida de alguém que era criança e vai até a maioridade, até a maturidade, ou até a velhice, sei lá o quê. Então, há uma linha temporal de um tempo histórico, cronológico. Mas você pode contar essa mesma história, obviamente, fazendo subversões no modelo de temporalidade. Como eu disse, começando em medias res, começa quando a pessoa já for adulto. Depois retrocede, faz um flashback. Meu timer avisou, mas eu estou acabando. E, nesse sentido, esse é o tempo dos arranjos estéticos. É você brincar com a temporalidade. Como é que você quer contar aquela história? E acreditem, faz muita diferença. Vou dar um exemplo aqui, talvez conhecido, não sei, um bonde chamado Desejo, em que, quando é uma peça de teatro, mas adaptada para o cinema, quando começa o filme ou a peça, Blanche Dubois, que é a protagonista, ela já está alcoólatra, fuma o tempo todo, desequilibrada emocionalmente, histérica, caminhando para a loucura. E a peça se desenrola, ou o filme, todo a partir desse estado já de deterioração psicológica, mental da personagem, da protagonista. E você vai acompanhando ela, sem saber de onde veio aquilo. Na verdade, não interessa, fica parecendo que tem coisas no passado, mas você se prende tanto à ação do presente que vai deixando para lá. Em um determinado momento da trama, volta-se ao passado para descobrir, no passado, os acontecimentos dramáticos que provocaram esse estado da protagonista. Ora, você me pergunta, isso é somente um arranjo temporal? Não. Por quê?
porque tem implicações profundas no próprio ethos, na construção da empatia do personagem, porque primeiro você conhece o personagem fraco, debilitado, e você já não... Quando você vai conhecer o que é que estava no passado dela, eu estou falando de uma obra produzida nos anos 40, em que, quando você volta ao passado da protagonista, você sabe que ela, por exemplo, se envolvia com os estudantes da escolinha em que ela dava aula, os mocinhos, e, por conta disso, ela foi expulsa não somente da escola, mas da própria cidade. Então, quando o filme ou a peça começou, você não sabia disso, achava que ela tinha vindo passar uns dias na casa da irmã. Na verdade, ela não tinha mais nem onde morar. Ela havia sido expulsa da cidade. Então, é uma ação tremenda. Talvez, se a história tivesse sido narrada em ordem cronológica, a percepção do ethos da protagonista, talvez não, com certeza, seria absolutamente diferente. Então, faz sentido primeiro mostrar a fragilidade emocional, o sofrimento, o enlouquecimento, e quando ela está numa situação limítrofe, é aí que a gente vai saber das transgressões dela na juventude, de uma perspectiva moral, né, moralista. Enfim, estou pensando na década de 40, hoje não seria tão grave, mas aí talvez o público não aderisse à personagem se a visse cometendo esses atos, entre aspas, moralmente ilícitos, e não houvesse a adesão que precisa haver para que, ao final, já que a peça é um drama sério, né? E quando a gente fala de drama, a gente fala de todo esse gênero do cinema e que Hollywood adora, desses filmes que a gente assiste, se comove, pode ter morte ou não, mas sempre tem dor e sofrimento, ao contrário da comédia. A comédia tem conflitos e problemas, mas eles não causam dor, eles são anódinos, eles são mais superficiais, né? Mais um embrólio do que exatamente drama, mas o fato é que esse personagem que sofre precisa da nossa adesão, porque desde as tragédias gregas, no drama, se for sério, trágico, é preciso sofrer com o personagem que sofre. E isso depende fundamentalmente da nossa adesão a esse personagem. Essa adesão é construída de várias formas, porque cada momento histórico tem os seus modelos e valores, mas, de qualquer maneira, aquilo que é fundamental permanece, que é a empatia. O personagem precisa ser empático. E, às vezes, como eu tentei ilustrar, basta alterar a ordem em que você narra os acontecimentos para você botar tudo a perder. Você narrar primeiro o crime que ela cometeu, entre aspas, para depois narrar o sofrimento dela, pode ser que não seja tão efetivo quanto primeiro narrar o sofrimento, depois que você já se aproximou do personagem, se comoveu com ele, voltar e dizer, olha, foi por aquilo. Em vez de marcar uma rejeição, aumenta a chamada piedade empática pelo personagem. Bom, eu teria mais a dizer, mas meu tempo esgotou. Meu timer aqui já avisou. Cadê Torquato e Ed? Oi, Sandra. Passei muito, desculpe. Não, tranquilo, né? Eu nem estava cronometrando. Eu cronometrei. Passou. Bom. Passou alguns minutinhos, mas eu nem percebi. Nada Eu grave. estava boca aberta assistindo a palestra. Oi? Nada grave, mas... né? Tá bom, Nada muito grave, obrigada. Eu posso dizer só uma coisa para fechar? Tem a ver com o tempo. Eu prometo que eu gasto 1 minuto, posso? Pode. Eu falei de tempo do espetáculo, de tempo da ação no sentido cronológico, do tempo estético, que é a arrumação invertida ou subversiva das temporalidades, e eu esqueci de dizer uma coisa para vocês, que talvez seja o mais profundo em relação ao tempo. Vocês sabem quanto tempo precisa para um evento trágico ou dramático? É um instante. Isso é chamado na teoria literária, né? Michel Maffesoli, que é um filósofo ainda vivo francês, ele chama isso de instante eterno. Você só precisa de um instante para alguém matar alguém, para dizer algo que não pode ser desdito, fazer algo que não pode ser desfeito,
Ou seja, eu falei do cinema clássico convencional, que lhe dá 2 horas para contar a história. Mas se vocês forem fazer um curta, por exemplo, e quiserem trabalhar com drama e tragédia, saibam que o trágico, ele precisa apenas de um momento. E esse momento, geralmente, é associado ao ethos, a possibilidade que tem o personagem de fazer uma escolha moral. Faço ou não faço, né? Enfim. Isso renderia também, mas eu encerro. Eu não queria deixar de falar do instante eterno. Acho que isso, inclusive, para nossas vidas, né? É bom ficar atento antes de dar o passo. Obrigada. Sandra, maravilha, né? Eu já tinha assistido muitas aulas suas, como falei, né? E sempre muito envolventes, né? Instigantes. Mas a gente abre agora uns minutinhos e Ed pode marcar isso aí, porque a gente também vai ter um intervalo de 10 minutos após essas possíveis perguntas. A gente faz um intervalo de 10 minutos e retornamos, e aí eles vão trabalhar e apresentar seus projetos. Então, alguém tem alguma coisa a colocar, alguma pergunta, alguma questão para a Sandra? Eu tenho, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, assim. Alô? Tarcísio, Claro. Está escutando? Estou escutando, não sei. Ah, sim, Tarcísio Ferreira, não é isso? Isso. Eu sou de Arapiraca, Alagoas, Rio de Alagoas. Oi, Tarcísio. Eu realmente nunca me aprofundei na narrativa clássica, assim, eu sempre me considero hoje documentarista. Eu fiz os meus filmes de forma independente, de forma, assim, nunca com formação, nunca formação formal. E eu queria que você indicasse justamente para ajudar nesse processo de formação, esses títulos que ajudassem a entender a narrativa clássica. Só isso. Tá bom. Gente, já foi citado aqui o livro A Poética de Aristóteles, aqui no chat. Quando passar esse isolamento, tomara Deus passe logo esse negócio, né? Que eu não aguento mais. Vamos lá, 3 meses trancada aqui. Mas eu já me comprometo por exemplo, eu tenho um livro publicado sobre literatura grega e interpretação da poética de Aristóteles, com tudo muito mastigadinho. Levei anos pesquisando. E tem um livro publicado sobre ação dramática e ação fílmica, também. Então, eu já me comprometo a dar de presente para vocês, se quiserem. Toque 4 depois me procura. Não é que meus livros resolvam tudo, mas é que nos meus livros você tem um mapeamento grande de referências, bibliografia e tudo que eu discuto. Eu não tirei do nada, é óbvio, foi tudo estudo. Então, as bibliografias são muito completas. E, enfim, eu deixo depois, não sei como é que eu faço para repassar, mas não vai faltar oportunidade, né? A gente vai sair dessa prisão, não é possível. E já ajuda para quem tiver interesse, né, em fazer esses percursos teóricos. Então, fiquem atentos, né, quando passar a fase, quando a gente chegar nessa nova normalidade, que não é aquela antiga, né, que a gente viveu até pouco tempo atrás, até março, aí vocês entram em contato, né, instigados, interessados, né, nesse livro de Sandra, e aí eu faço essa articulação com ela. Okay? São 2, tá, que acho que ajudam. Tranquilo, então? Tarcísio? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está no tempo. Eu tenho uma pergunta. Não, tranquilo, tudo certo aqui. Quem foi primeiro? Pode falar. André, depois do irmão. Boa tarde a todos e todas, sou a Andréa. E assim, Sandra, você falou sobre narrativa clássica, né? Aí eu, por curiosidade, gostaria de saber, além da narrativa clássica, quais são os outros tipos de narrativas que a gente pode trabalhar? Tá, boa pergunta. Veja,
Como eu disse, o que a gente convencionou chamar de narrativa clássica tem a ver com todo esse legado de séculos e séculos de literatura e arte, até o século XIX, quando a arte se torna realista e esse modelo se consolida muito mais, porque você também há de convir que é mais fácil, que todo esse modelo que se quer verossímil, convincente, ele é ainda mais fácil de fazer quando ele está representando a realidade como ela é. Fica parecendo ainda mais natural, entre aspas, de criar. Esse realismo e o naturalismo na arte, na literatura e no teatro, e que coincide com as origens do cinema, ele foi tão forte, tão impactante e tão poderoso, que as reações que ele causou, contrárias, foram também excessivas. Então, é justamente na contramão do realismo estético que começam a surgir todas as vanguardas. Então, você vai ter, inclusive no cinema, o expressionismo, o dadaísmo, o impressionismo, todas essas estéticas são estéticas de ruptura em relação às narrativas clássicas. Todas elas. Agora, vejam, mesmo essas estéticas que eu estou chamando de ruptura, sei lá, expressionismo, às vezes, como eu estava falando do teatro contemporâneo, às vezes ela parece uma estética totalmente de ruptura, mas, às vezes, a ruptura está somente em relação a determinados elementos artísticos. Às vezes, no próprio alicerce da história, essa dimensão da narrativa clássica permanece como estrutura profunda. É que, às vezes, a gente não enxerga porque, na superfície, há quase que um mascaramento, e eu não digo que isso seja proposital, mas há quase que uma espécie de mascaramento, de jogo de... esconde, digamos, dessa narrativa profunda que estrutura. Né? É isso. Viu? Então, acho que vocês vão ter uma aula sobre estéticas de ruptura, não é isso? Amanhã, se eu não me engano. É sim, amanhã, com Marcelo Iqueda. Então, o que é mais interessante é que, inclusive, algumas estéticas de ruptura, por exemplo, o teatro de Brecht, que ele se quer anti-aristotélico, a própria definição do teatro brechtiano, que é um teatro político, que não quer iludir o espectador, mas você só compreende a formulação estética de Brecht se você entender contra o que ele está se revoltando, digamos, ou o que ele está tentando modificar. Se você pensar bem, o próprio Brecht faz uma espécie de tabela. De um lado, os princípios aristotélicos, e na coluna vizinha, o que ele quer fazer com o teatro, para subverter justamente esses princípios dos quais eu falei aqui. Né? Aí você vai para Beckett, por exemplo, teatro do absurdo, outra estética de ruptura. Mas ela só faz sentido quando se coloca sobre o pano de fundo da estética tradicional. A ruptura só adquire sentido e sentidos tão profundos e significativos e excepcionais porque ela se coloca na contramão de uma tradição muito longa e consolidada. E tem mais, como arte é sempre forma e sempre convenção, demora para que as pessoas adquiram ou compactuem com alguma nova convenção. Por exemplo, o teatro do absurdo, né? Diz que a primeira vez que Brecht encenou, as pessoas saíram do teatro, pediram o ingresso de volta. Depois, com o tempo, você começa a conseguir decifrar o absurdo das formas como sendo também significativo. Como é um outro jogo de convenções, uma outra estética, demora muito. Esse é um grande drama da arte contemporânea, porque ela não quer se fazer na mesmice, digamos assim, mas se ela se modificar radicalmente, ela não encontra público. O público não conhece convenções muito inovadoras. Então, o artista também está sempre meio preso nessa. Ou faz algo que remete ao convencional e é bem compreendido, ou assume a ruptura e corre riscos, tem dificuldades de formar público, porque você não consegue estabelecer a convenção no presente da obra de arte, nem sempre. Às vezes, as convenções só aos poucos vão conseguindo ser transformadas. Né? As rupturas drásticas causam desconforto, desnorteamento da recepção, a não ser para quem é do próprio universo da arte, que topa tudo.
encara, mas para o público comum, é por isso que o público comum prefere as fórmulas milenarmente testadas, aprovadas, entendidas e tal, né? Por isso que é importante saber a que se destina a obra que você está construindo, né? Sim. Só um instante, Hermano. A gente tem, por exemplo, artistas audiovisuais, artistas visuais, a vídeo arte, que se valeu do audiovisual para se expressar, né? Que é um estado muito mais puro, sensorial de expressão. Né? Sim. Hermano, Isso gera muita inquietação e muita dificuldade. Quer ver uma das coisas que você mais escuta hoje em dia? Por exemplo, num grande museu de arte contemporânea, é o povo que não é do universo artístico, não são especialistas, estudiosos, olhando para as coisas e perguntando, isso é arte? Isso é arte? É a coisa que você mais vê, não é? Porque são formas de expressão estética de ruptura. Sim. Não houve ainda tempo de, nem sei se vai haver, de amadurecimento das convenções para que a pessoa saiba o que fazer. Às vezes a pessoa não sabe nem como se dirigir aquela obra de arte, não sabe nem o que esperar dela, né? Tem um dos grandes cineastas brasileiros, Júlio Bressani, eu até estava falando isso, Josi, que está aqui, um texto que eu fiz para ela, que Júlio Bressani tem um público de 30, em média, 30 mil pessoas para os filmes dele. E Júlio é consciente desse público tão pequeno, aquele público único, que ele destina a sua obra, né? Não tem conflito nenhum com isso, ele sabe a que público se destina e quem vai realmente apreciar a obra dele. Pois é, mas em tempos de indústria cultural, não é o que se espera, né? Em tempos de indústria cultural, se espera justamente outra coisa, as mesmas fórmulas e etc. Não estou, como disse no começo da minha exposição, nem vou entrar na questão da valoração estética, porque você pode fazer coisas extraordinárias com essas formas convencionais. Né? E pode fazer coisas muito medíocres. E pode fazer coisas muito medíocres com a estética de ruptura. É complicado. E eu nem vou entrar nessa discussão, porque... vamos passar para a Hermano agora, né, Ed? Alguém tem mais alguma? Porque, caso não, a gente encerra aqui, depois de Hermano, porque o tempo urge também. Mas, se alguém tiver alguma colocação a fazer, também está aberto. Na fala de Hermano. Então, pessoal, tem uma colocação em relação a isso da subversão que me lembrou, agora nesse último momento da fala de vocês, eu ainda vou fazer a minha pergunta, mas me lembrou só uma coisa que pode ser debatida posteriormente, que me parece que existe um conflito nessa ideia de inovação, nessa tentativa de ruptura, algo parecido com o que houve em Pernambuco, do movimento armorial, e do movimento que teve do Mangue Beat, que, tipo, enquanto o Mangue Beat, ele dizia que, olha, a gente tem aqui uma ideia de tentar resistir, de tentar fazer uma inovação e uma ruptura, mas não necessariamente usando os parâmetros ou a estrutura clássica, digamos, eles meio que deram uma misturada mesmo, não tem que manter uma pureza. Eles disseram, não, a gente não tem que manter nem pureza temática, nem pureza estrutural, vamos misturar tudo. Enquanto o movimento armorial, ele colocava em outro sentido, né? Colocava, olha, a gente tem que manter uma certa pureza para ter uma identidade. Eu acho que isso é uma questão válida para esse debate, mas a minha pergunta vai no sentido que a Andrea começou, que seria sobre... assim, mais como provocação, a gente vai tentando, né, adentrar nessas questões aos poucos, mas... minha pergunta seria, quais seriam os elementos das narrativas clássicas que seriam mais susceptíveis à experimentação, digamos assim, podendo ser experimentado, podendo ser modificado, podendo ser questionado e ter alguma eficácia, ter algum resultado válido, ou digamos, vou dar um exemplo, o espaço, o tempo, pronto, a conjectura do tempo, ele é facilmente questionado ou subvertido, ou o espaço, ou será que a ideia que se coloca em torno do personagem, ou quais elementos do personagem, ou quais elementos seriam mais digamos, válidos ou mais assertivos do que a gente já tem historicamente, do que já foi feito,
de tentar algo de uma forma mais segura, ou mais eficaz, ou digamos que a gente sabe que aqui pode manter ainda uma certa validade, uma certa leitura ainda pelo público até geral, entende? Então, quais seriam as subversões mais poderosas e mais consolidadas, ou mais consistentes, enfim, mais nesse sentido? Não sei se me fiz claro, mas muita coisa, né? Uma pergunta só. Tá. Eu vou só tentar responder essa segunda. Responder não, eu vou reagir. A primeira coisa é que a arte é irrepetível, toda ela. A arte, ela é irrepetível, ou seja, por mais que ela perpetue as estruturas, ela é renovação sempre. Essa é uma exigência, uma necessidade. A segunda é o seguinte, em que você pode mexer? Pela minha experiência, você pode mexer em quase tudo. Essa minha exposição de hoje falou, por exemplo, de alicerces, de princípios básicos. É como se, sei lá, vocês fossem engenheiros e tivessem meio que acesso a como se fazer o alicerce profundo, e a partir dali, o que a gente vê, aí talvez a própria ideia de arquitetura deu um pouco a ideia disso, né? As casas, às vezes, parecem as mais modernas, as mais excepcionais, por exemplo. Mas a dependência de empregada ainda está lá no fundo. Só para você ter uma ideia. Então, esses alicerces e essas estruturas, às vezes, demoram muito para mudar, né? O quarto do casal ainda continua sendo lugar de intimidade, para garantir a intimidade. Você dá a ideia de que a casa é extraordinária, tudo vazado, uma parede aberta, mas a alcova, o quarto do casal, ainda é o lugar do recato e tudo mais. Eu estou aqui tentando fazer uma analogia com essas estruturas. Eu falei dessas estruturas que permanecem. E, na minha experiência, elas permanecem em ação, em atividade, ou melhor, como modelo, né? Que estão arraigadas na nossa civilização, na nossa cultura, na nossa experiência estética. Elas permanecem de uma maneira muito latente, mesmo em arte contemporânea, estou falando de cinema, teatro e tudo, quando a gente pensa até que elas não estão mais lá, mas quando você vai fazer o estudo detalhado, você diz, mas olha, começo, meio e fim, redondinha. Vou dar um exemplo só para esclarecer. Sei lá, Sarah Kane. Sarah Kane, dramaturga inglesa contemporânea. Já morreu, ela suicidou-se muito nova. Causou escândalo nos anos 90 na Inglaterra, em Londres, com o teatro dela. Então, sei lá, vou pegar uma peça dela, Blasted, que é como se fosse explosão, nem sei em português. Ela meio que dramatiza cenas que têm a ver com a guerra da Bósnia na época, e ela queria fazer um teatro não exatamente político, mas tem uma forte dimensão política. Então, por exemplo, a peça se passa num hotel caro, acho que é em Manchester, na Inglaterra, e num determinado momento da trama, uma das paredes do hotel estoura, explode. E aí você, dentro do teatro, passa a ver aquele quarto de hotel luxuoso, em que a moça está junto com um jornalista, namorando e tudo mais, há um buraco na parede, e a partir daquele buraco, através dele, você começa a ver cenas de guerra. Aí vai entrar um soldado dentro daquele quarto. Veja que as coisas vão ficando surreais, né? Aí entra um soldado. Esse soldado vai estuprar o jornalista em cena. Então, você vê que é uma estética chocante, é uma estética com uma... inclusive, mimetizando e fazendo alusões à quantidade de estupros que houve na Guerra da Bósnia, em que mulheres foram aprisionadas num hotel. A gente tem relatos de cerca de 200 mulheres aprisionadas no hotel e estupradas diariamente pelos soldados. Sarah Kane quer denunciar isso. Ela faz, o cara entra em cena e estupra o cara. Então, veja, você tem uma estética de ruptura, né? Depois ele, sei lá, acho que atira na cabeça, tem tanta coisa. Vai ter um determinado momento da cena que a moça, a protagonista, sai pelo buraco da parede e volta e traz uma criança faminta para dentro da cena. A criança morre nos braços dela, ela enterra a criança debaixo do tablado, como é? Do chão, né? do tablado, do solo do quarto. E depois... Então,
você vai ter depois uma cena de antropofagia. O jornalista, em uma situação terrível, ele vai comer da carne daquele bebê que ficou lá. Então, você tem um acúmulo do grotesco. É uma estética do grotesco. É do surreal. Você não imagina aquilo acontecendo. A cena de estupro é possível, claro, mas a cena de o bebê morrer ali, enterrar, desenterrar, comer, você vai ganhando contornos de grotesco, e a intenção dela é justamente denunciar o grotesco da ética de guerra, ou da falta de ética de guerra, e tudo. Aí você diz, nossa, que essa peça foi um escândalo na Inglaterra, quando ela estreou, né? Mas o que acontece? Quando eu vou fazer o estudo dela, em termos de alicerce, é absolutamente aristotélica, tem começo, meio e fim. E cada coisa, por mais absurda que pareça, adquire aura de verossimilhança dentro do construto ficcional que ela forjou, né? Não sei, é possível que muitas pessoas detestem, achem horrorosa. Eu, por exemplo, acho uma peça extraordinária. Mas aí também eu sou suspeita, porque eu gosto muito da arte, enfim, da arte como resistência, digamos assim, da arte como denúncia e como crítica, ainda que não goste da arte doutrinária. Se tivesse alguém ali dizendo, olha, isso aqui é para ver como a guerra estragou, né? Mas ao assistir, eu acho que tem um sentido muito profundo de realidade, apesar das cenas surreais, absurdas, excessivas, nudez, estupro, tudo que você imaginar no palco, sexo muito explícito e tudo mais. Então, você olhando, você diz, aí não tem nada de convencional, e eu diria a você, em termos de estrutura, é aristotélica. A maior parte desses preceitos estão valendo. Entendeu agora? Acho que... Tem mais alguém, Ed? Eu creio que não, então. Pelo adiantar da hora, eu creio que também a gente já não dá mais. Para o encerramento. Tá bom, gente. Bom, eu queria aproveitar para encerrar, né? Agradecer a Sandra essa disposição dela de vir nos dar essa aula maravilhosa sobre as narrativas clássicas, né? E eu acho fundamental, né? Essa ideia da estrutura do alicerce é fundamental para você caminhar por rupturas, né? Que você queira, mas é preciso conhecê-la, e foi por isso que eu insisti tanto, né? Fiz de tudo para trazê-la. Como eu disse, eu já queria ter trazido você para uma edição do Jave anteriormente, mas foi inviável, e agora aconteceu, né? Agradecer imensamente a tua presença, né? E é isso, né? Muito obrigado por sua colaboração, né? E a gente vai depois entrar em contato para fazer aquela solicitação dos livros, que eu tenho interesse num livro desse, inclusive. Claro. Maravilha, Sandra. É isso. Muito, muito obrigada pela paciência, pelo acolhimento, foi muito bom estar com vocês. Eu fico à disposição para quem, eu sei que vocês vão aí entrar em processo criativo, né? Torquato tem meus contatos, qualquer coisa vocês falem comigo, viu? É isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a você, Sandra. É só todo mundo. Obrigado. Maravilha, obrigadão. Tchau. Posso sair? Ed, obrigada também. Pode sim. Tranquilo. Tá então, obrigado, Sandra. Abração. Outro, bom trabalho. Obrigado.